Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. No episódio de hoje falamos sobre absorção de ácidos graxos de cadeia curta no rumen. Na verdade, esta gravação foi de uma aula que eu ministrei aqui para os alunos da Unesp de Dracena e eu achei que poderia, ser transformada também num episódio aqui para o nosso canal e podcast de rumenologia. Bom, vocês vão notar que o esquema feito aqui nesse episódio é um esquema de aula mesmo, então tem coisas que estão assim muito bem explicadas e eu espero que vocês aqui, nossos ouvintes do canal, aproveitem. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Bom, fiquem agora aí com o episódio de absorção de ácidos graxos de cadeia curta. E essa aula de hoje, como eu já disse, é sobre absorção de ácidos graxos de cadeia curta, obviamente no rumen. Bom, como vocês bem sabem, e a gente já enfocou nas aulas anteriores, o rumen ele tem diversos micro-organismos morando lá, especialmente bactérias. Bactérias, elas representam aí, o principal micro-organismo, dentro do rumen, que está dividido ali em bactérias, fungos, protozoários e arqueias, tá ok? Então a bactéria aí, as bactérias, são as que estão em maior número lá dentro do rumen. E como que ocorre o processo de multiplicação, bacteriana, ou microbiana aí como um todo, Então as bactérias recebem, a energia, recebem fontes de nitrogênio, representados aí pela amônia, peptídeo, aminoácidos. Não preciso se preocupar com isso agora, que a gente vai ter aula de microbiologia ainda, eu vou falar de tudo isso mais em detalhes para vocês, tá? O que é preciso saber agora é que, com os nutrientes corretos aportados, uma bactéria vai se dividir, por processo de fissão binária ou bipartição, ou seja, uma bactéria vira duas, e no momento que a bactéria vira duas, ou seja, no momento que ela se divide, ela libera o ácido graxo de cadeia curta correspondente, ou um acetato, ou um butirato, ou um propionato, ou um lactato, tá certo? Mais metano, mais CO2 e mais calor. Tá certo, pessoal? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque ácidos graxos que são absorvidos, obviamente, pelas papilas ruminais, e são direcionados para o fígado, são benéficos para o hospedeiro. Tá ok? O hospedeiro toma vantagem deles, Então a gente já conversou, que o acetato é precursor de gordura, que o propionato é precursor de glicose, que o butirato ajuda a desenvolver a papila, e faz com que essa remoção de ácidos graxos seja mais efetiva, tá ok? Então o hospedeiro se beneficia, dessa absorção. Mas quando os ácidos graxos não são absorvidos, eles são maléficos para o hospedeiro. O que eu quero dizer maléficos? Quero dizer que esses ácidos graxos eles ficam mais tempo dentro do rumen, ou seja, causando um processo de acidificação e até inflamação do epitélio ruminal. E aí, ao invés de estimularmos o desenvolvimento das papilas, e aumentarmos então a superfície de absorção para retirar os ácidos graxos de cadeia curta mais rápido lá de dentro do rumen, a gente faz o efeito contrário. A gente lesiona a parede ruminal e então a superfície para absorção dos ácidos graxos de cadeia curta diminui, tá? Então os ácidos passam a ficar mais tempo dentro do rumen, o pH ruminal fica cada vez mais baixo. E aí a gente tem como consequência aí distúrbios digestivos, como acidose ruminal, e os outros distúrbios decorrentes, como timpanismo, abscesso de fígado, laminite e tudo mais. A gente vai ter uma aula sobre isso também. Tá ok, pessoal? Então, a primeiro plano, a gente tem que cuidar bem do epitélio ruminal para ele poder retirar lá de dentro os ácidos graxos de cadeia curta, retirar os ácidos lá de dentro do meio. Tá ok? E eu falei pela primeira vez também de lactato, O lactato ele é um ácido graxo de cadeia curta que ele é 10 vezes mais forte do que os ácidos graxos de cadeia curta convencionais, do que o acetato, do que o butirato,
né, do que o propionato. Tá? Ele tem um poder de acidificação 10 vezes maior. Por quê? Porque ele é um ácido forte e o acetato, o propionato e o butirato eles são ácidos fracos. E a gente vai falar muito mais sobre isso nessa aula. Tá ok? Bom, em que ponto eu quero chegar? Eu quero desenvolver com vocês hoje, então, para, né, concluir aqui esse conceito de absorção de ácidos graxos pelo rumen, né? Eu quero falar com vocês sobre o conceito de protonação e dissociação de ácidos graxos de cadeia curta. Bom, aqui tem um esquema de acetato, né, do ácido acético, na verdade, né? E estou mostrando aqui para vocês que todo o ácido acético que é formado dentro do rumen, e o ácido acético, quando ele é formado realmente como um ácido acético, ou seja, ele carrega um hidrogênio, tá? Vejam aí na esquerda aí da figura, né? O CH3COOH, né? Ele tem o H, né? E aí, quando ele cai no meio ruminal, ele libera o hidrogênio, né? E eu estou apontando aí para vocês, né, que esse hidrogênio é o principal responsável por acidificar o meio. E aí o ácido acético se transforma em acetato. Estão vendo lá agora, do lado direito, CH3COO, sem o hidrogênio. Ou seja, na hora que a bactéria se divide, na hora que o micro-organismo se divide, na hora que uma bactéria vira duas, né? Como eu já disse anteriormente, ela libera o ácido graxo de cadeia curta. Quando o ácido graxo de cadeia curta chega no meio ruminal, ele está na forma protonada, ou seja, ele possui um próton, ou seja, ele possui um hidrogênio. Tá? Então é a forma ali de ácido acético, CH3COOH. Tá? Mas no momento que ele toca o meio ruminal, devido às condições desse meio ruminal de pH, temperatura e tudo mais, ele libera esse hidrogênio para o meio. E aí o ácido acético se transforma em acetato, tá? E libera esse hidrogênio para o meio ruminal. E é esse hidrogênio, obviamente, que acidifica o meio. Tá ok, pessoal? Então tem diferença entre ácido acético e acetato, não é a mesma coisa. Então quando a gente mede lá em nossas pesquisas, né, os ácidos graxos no meio ruminal, a gente está medindo acetato usualmente. Tá ok, pessoal? Porque o acetato, né, ele, como eu já disse, né, a bactéria se divide, libera o ácido graxo de cadeia curta correspondente, na hora que ele chega no meio, a bactéria liberou ele ali, ele já solta o hidrogênio da molécula, tá? E aí ele fica dissociado, tá ok? Porque ele dissociou, ele perdeu o hidrogênio. Então, o ácido graxo protonado, ele tem hidrogênio, tá ok? Na dupla ligação ali, né, no final ali da molécula, tá? O ácido graxo que está dissociado, ele solta o hidrogênio, ele fica eletricamente carregado, tá ok? Então, um ácido acético que está protonado, do lado esquerdo aí do nosso slide, ele é uma molécula mais estável e ele está protonado porque ele tem o H+. Na hora que ele chega no meio ruminal, ele perde esse H+, que é o principal responsável por acidificar o meio ruminal, e então ele se transforma em acetato, tá? Carguinha negativa ali, né? Como vocês podem ver, né? O acetato, carguinha negativa, que é uma molécula mais instável por estar eletricamente carregado. Tá ok? Vamos guardar aí esse conceito de protonação e dissociação aqui para a gente usar, né, esse conceito no decorrer aqui da nossa aula. Legal? O próximo conceito que eu quero desenvolver com vocês aqui, aliado, né, a esse conceito de dissociação e protonação, é o conceito de constante de dissociação. O que é isso, né? É o famoso pKa. Para quem nunca entendeu na vida o que é pKa, né? Vou até voltar aqui, vocês vão entender agora, nunca mais vocês vão esquecer, tá? Lá em química, né, o professor ensinava pra gente, tanto na escola quanto na faculdade, né? Constante de dissociação, pKa, tão difícil, né? Na verdade, não tem nada de complicado nisso. O que é pKa? É o pH pelo qual determinada substância vai estar 50% protonado, 50% dissociado. Só isso. Tá ok? Então, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um pKa de 4,8. Marquei aí para vocês, ó, do lado direito, tá? Tem um pKa de 4,8.
que isso quer dizer? Quer dizer que quando o pH de uma solução, ou no nosso caso o pH ruminal, chegar em 4,8, os ácidos graxos de cadeia curta, tanto o acetato, quanto o propionato, quanto o butirato, eles estarão 50% protonados, na forma de ácido acético, ou de ácido propiônico, ou de ácido butírico, e 50% dissociados na forma ou de acetato, ou de propionato, ou de butirato. Tá ok, pessoal? Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Mas quando que eu vou ter pH 4,8 no rumen, né? pH de 4,8 é acidótico, né? Não é normal. Pois bem, exato, né? Então eu até coloco aqui para vocês uma faixa de pH ruminal saudável, né? Que é de 5,8 a 6,8, como a gente já conversou. E em faixas de pH normal, o que acontece com os ácidos graxos de cadeia curta? Em 6,8, só 1% deles estão protonados. Em 5,8, que é a outra extremidade, só 10% deles estão protonados. Tá ok, pessoal? Então, assim, se a gente tiver uma fermentação controlada no rumen, uma dieta bem balanceada, por mais que o pH ruminal caia, né, até 5,8, somente 10% desses ácidos graxos de cadeia curta vão estar protonados. Os outros 90% ainda vão estar dissociados, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que 90% dos ácidos graxos de cadeia curta que são formados, né, no meio ruminal, durante o processo de multiplicação, né, microbiana ou bacteriana, eles liberam hidrogênio no meio, acidificando esse meio ruminal. Tá ok? Bom, tem outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, que é em relação ao lactato, que ele é um ácido graxo mais forte, tá? O ácido graxo, o lactato, como ele é forte, né, ele é considerado, né, um ácido forte, ele tem um pKa de 3,8, ou seja, ele só fica 50% protonado, 50% dissociado, na hora que o pH ruminal ou de uma solução atingir, né, o nível de 3,8. Tá? O que isso tem de implicação prática para a gente? Se tiver lactato produzido no rumen, né, o que vai acontecer? Né? Ele só vai começar a captar de volta o hidrogênio na hora que o pH estiver muito baixo, ou seja, não vai captar hidrogênio, né? Porque até a hora dele começar a captar, o animal morreu de acidose já, né, num pH tão baixo. O que isso quer dizer para a gente? E olha só como o ruminante é um animal fantástico, né? Se a gente transiciona o animal do pasto para o confinamento, o que a gente está fazendo? A gente está adensando a dieta, aumentando o nível de energia da dieta. Tá ok? E isso faz, né, como eu disse já em aulas anteriores, com que a intensidade da fermentação ruminal aumente. Até porque a gente está colocando ingredientes que fermentam, ingredientes que produzem mais ácido e está tirando a forragem, né, o volumoso que supostamente deveria contribuir aí com a geração de saliva e, consequentemente, né, fazer com que tampões, né, de bicarbonato e fosfato chegassem no meio ruminal. Tá ok? Então, o que o ruminante faz para contrabalancear esse efeito? Primeiro, né, se o pH ruminal começa a cair, né, os ácidos graxos formados que, num primeiro momento, jogaram hidrogênio no meio ruminal, se dissociaram. Se o pH ruminal começar a cair, uma parte desses ácidos graxos começam a protonar novamente, começam a retirar hidrogênio do meio ruminal. Então vamos supor aqui, né, estou mostrando para vocês de novo, né, que num pH 6,8, só 1% dos ácidos graxos de cadeia curta que estão lá no rumen estão protonados. Se o pH começar a cair devido à fermentação excessiva, né, à medida que ele vai se direcionando a 5,8, cada vez mais ácidos graxos de cadeia curta vão se protonando e vão retirando, né, hidrogênio do meio ruminal. Muito legal, né, pessoal? Então, o que acontece com isso, né? Esse ácido graxo protonado, tá? Eu já disse isso para vocês aqui anteriormente, ele é uma molécula mais estável, porque ele não está eletricamente carregado como a forma dissociada. E o que isso tem a ver, né? Por que isso, Danilo? O que isso tem a ver, né, com a nossa aula de hoje? A forma protonada, ela é mais rapidamente absorvida pelas papilas ruminais, olha só. Né? Então é como se fosse um mecanismo de controle biológico aí contra a acidificação, né? Então tem muito ácido sendo produzido, ele começa a ser acumulado porque a taxa de produção
de ácido graxo de cadeia curta está mais alta que a de absorção, né, pelas papilas, o pH começa a cair e aí para contrabalancear esse efeito, né, as papilas estão tentando absorver, mas elas podem estar absorvendo numa taxa insuficiente, né, para compensar a produção dos ácidos e então esse ato de protonação ou reprotonação, né, essa retirada de hidrogênio do meio ruminal faz com que essa forma protonada seja mais rapidamente absorvida. Tá ok? Isso em relação aos ácidos graxos de cadeia curta, acontece com todos, acontece com o acetato, com o propionato e com o butirato, mas não acontece com o nosso lactato. Ou seja, se o pH ruminal cair de 6,8 para 5,8, a proporção de lactato que vai ser protonado vai de 0,1 para 1%. É muito pouco, tá? Muito pouco. Para ter 10% de lactato protonado e aí então facilitar a absorção pelo epitélio ruminal, o pH do rumen precisa cair para 4,8. Que é inviável, né, pessoal? Um pH ruminal de 4,8, praticamente o animal já tem acidose clínica e com risco elevadíssimo de morte. Tá? Então, na via das dúvidas, né, o mais indicado é você fazer uma dieta bem equilibrada, que você amenize ou praticamente exima a produção ruminal de produção de lactato. Ah, mas tem como fazer isso via estratégia nutricional, via manipulação da dieta? Tem. E é isso, né? Essa é uma das coisas que torna a nutrição de ruminantes fascinante e a gente vai discutir diversas estratégias durante o curso para eliminar esse lactato do meio ruminal. Bacana. Então, o que acontece, né, durante o processo de absorção de ácido graxo de cadeia curta? Né? Ele pode ser absorvido, eu não estou dizendo que o ácido graxo não pode ser absorvido na forma dissociada, na verdade ele é absorvido nas duas formas, né, na forma tanto protonada quanto dissociada. Vocês já sabem, né, mas não custa repetir, eu marquei aí, né, que o ácido graxo que é absorvido na forma protonada, ele é absorvido mais rapidamente e ele é absorvido de forma passiva pelo epitélio ruminal, tá certo? Então esse ácido graxo que é absorvido de forma passiva, ele não tem troca, ele não troca com mais nada, tá? Então ele pega o hidrogênio de volta, né? Ele reprotona, ele pega o hidrogênio de volta e atravessa o epitélio ruminal, cai na veia porta e vai para o fígado. Olha só que legal, né? Então é um ganha-ganha, né? Alivia o rumen, né? Tira aquele hidrogênio lá de dentro do rumen que estava acidificando e vai lá para o fígado, né? Para tomar o seu destino aí na via bioquímica que for mais comum, né, para ele, né? Se for acetato, vai para o metabolismo de gordura, se for propionato, vai para o metabolismo da glicose e assim por diante, tá? Mas e se esse ácido graxo estiver dissociado? Se esse ácido graxo estiver dissociado, pessoal, olha só, ele é absorvido de forma mais lenta, mas ele tem que ser trocado por um bicarbonato, que agora vem do sangue. E aí eu vou fazer uma pausa aqui para explicar para vocês esse detalhe e mais um detalhe que torna o ruminante um animal realmente incrível, tá? Metade do bicarbonato que chega no rumen, ele vem via saliva. Vocês estavam pensando até agora, né, que o bicarbonato que chegava lá via saliva, ele respondia por 100% do bicarbonato, né, imputado aí no rumen, né? Na verdade, não. Na verdade, numa situação normal, 50% só do bicarbonato que chega no rumen vem da saliva. E os outros 50% vem da onde? Do sangue. Então, se você diminuir um pouco a fibra da dieta, o que você vai estar fazendo? O animal, né, de novo, saliva menos, né, joga menos bicarbonato para dentro do rumen, mas o ruminante compensa, né, esse menor aporte de bicarbonato via saliva, puxando o bicarbonato do sangue. O sangue do animal ruminante, né, tá cheio de bicarbonato, né? E o bicarbonato é um dos responsáveis, obviamente, por regular o pH sanguíneo, tá? Então, na falta de bicarbonato via saliva, o animal puxa o bicarbonato do sangue. Tá ok, pessoal? Então, pensa só. Você tirou fibra da dieta e colocou concentrado, colocou grãos na dieta. O que você fez?
né, você diminuiu o estímulo à ruminação e, consequentemente, diminuiu a entrada de saliva e tampões, aí, bicarbonato, principalmente no rumen. Tá? O que você fez em contrapartida, por outro lado? O aumento dos grãos faz com que produza mais ácidos graxos de cadeia curta lá dentro do rumen. Tá certo? E aí, obviamente, que as papilas precisam tirar, né, esses ácidos graxos de cadeia curta lá de dentro. E aí, se tiver protonado, passa mais rápido, passa direto, mas como somos bons nutricionistas, né, vamos deixar o pH ruminal aí na faixa de 5,8 e 6,8, e aí nessa faixa, no mínimo 90% dos ácidos graxos de cadeia curta lá dentro do rumen, eles estão dissociados, tá? Eles estão sem o hidrogênio. E aí, como é que faz para esses ácidos graxos serem absorvidos? Eles precisam passar pela parede ruminal e serem trocados aí por bicarbonato, tá ok? E aí, o que acontece, né? Na hora que o bicarbonato passa, né, para dentro do rumen e o ácido graxo de cadeia curta passa para fora, né, o bicarbonato, como muitos de vocês sabem, né, o bicarbonato ele adentra o rumen e aí o bicarbonato por si só, né, ele vai agarrar um hidrogênio lá dentro, porque ele é um tampão e é isso que um tampão faz, tá? Ele vai agarrar o hidrogênio e aí vai formar água mais CO2, ou seja, tamponando o meio ruminal. Ou seja, se o ácido graxo estiver protonado, ele pega o hidrogênio e passa com o hidrogênio. Se ele estiver dissociado, ele passa sem o hidrogênio, obviamente. Mas o bicarbonato que entra no lugar dele faz esse papel de agarrar o hidrogênio também. Ou seja, das duas formas ocorre das duas formas aí de absorção do ácido graxo de cadeia curta, ocorre um tamponamento ruminal, né? Um de forma indireta, né, que é via protonação, né, onde o ácido graxo de cadeia curta leva o hidrogênio com ele, e outra de forma direta, né, onde o bicarbonato entra no lugar do ácido graxo de cadeia curta e tampona, né, o bicarbonato sanguíneo, nesse caso, a gente está falando. Tá ok, pessoal? Muito legal, né? Muito legal. Então, aqui a gente tem as papilas ruminais, né, que são as principais responsáveis aí pela retirada, né, ou pela absorção dos ácidos graxos de cadeia curta lá no meio ruminal, tá ok? Então, assim, o principal fator para absorver, né, essa aula aqui é de absorção de ácidos graxos de cadeia curta, né? O principal fator para absorver, né, os ácidos graxos, retirar os ácidos graxos, da verdade, lá de dentro do rumen, né, são as papilas ruminais, tá? Não dá para você apostar na protonação, tá? Sempre para resolver o seu problema. Na verdade, o que você tem que fazer? Desenvolver as papilas ruminais, a gente vai conversar muito sobre isso aqui nesse curso, né, aqui nessa disciplina, né, fazer a estratégia nutricional mais adequada para aquele grupo, né, de animais, para aquele lote, para desenvolver o máximo possível as papilas ruminais, para aí então, no segundo momento, a protonação ajustar, né, ajudar, né, nessa absorção, tá ok? A protonação, pessoal, é um ajuste fino. Tá? Ela vem aí, ela atua de forma secundária aí para retirar os ácidos graxos lá de dentro. Não adianta nada ter uma papila ruminal pequenininha, tá certo? E aí contar com a protonação para não ter acidose, tá? Para não ter acidificação ruminal, tá? Primeiramente você precisa desenvolver bem o epitélio ruminal para que, se precisar, né, a protonação entre aí em atuação, né, entre em ação, para realmente ajudar aí a retirada dos ácidos graxos dentro do meio ruminal. Tá certo? E lógico, se não tiver papila bem desenvolvida, a gente pode ter lesões no epitélio ruminal, inflamação do epitélio, as famosas rumenites, né? E aí a gente vê a papila aí do lado, né? Um corte histológico, né? Tem bem pequenininho ali no canto, tem uma papila sadia, e aí eu coloquei num tamanho maior aí uma papila vacuolizada, ou seja, lesionada, né? Ou seja, esse epitélio ruminal, né, que eu estou mostrando para vocês, aí, essa é uma foto de um dos nossos experimentos, né? Tá todo inflamado ali o epitélio que a gente está abrindo ali para vocês, né, para vocês verem, né? Tá todo inflamado, vocês podem ver aí as marcas vermelhas, né? Ou seja, tinha papila aí antes, tá certo? Ou seja, essa parte do epitélio está totalmente apapilada, não tem papila. Tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês, né, na aula de fisiologia que 1 centímetro quadrado de parede ruminal tem mais ou menos 30 centímetros quadrados de superfície de absorção, porque as papilas se projetam, né, para o lúmen do rumen, né? Então, se não tem papila ali, quer dizer que as papilas, né, que a área ali inflamou, né, as papilas saíram dali, né, elas
foram na verdade, né, não aguentaram, né, a agressão ácida ali, né, e foram praticamente dissolvidas, né? Ou seja, morreram as papilas e não nasceram outras no lugar, tá certo? Então a parede ruminal ficou exposta àquele ácido e acabou inflamando, né, gerando um processo inflamatório que a gente chama aí de rumenite, porque está inflamada a parede do rumen. Tá certo, pessoal? Ou seja, essa área aí, né, praticamente não tem papila, ou seja, não tem absorção de ácido graxo de cadeia curta, ou seja, diminui a capacidade do órgão, do rumen, em retirar ácido graxo de cadeia curta lá de dentro, e aí, obviamente, que o pH ruminal cai ainda mais, né, de forma mais intensiva. Tá ok? Então, primeiramente, tem que ter papila bem desenvolvida, tá ok? Para aí sim a gente começar a conversar de protonação e dissociação de ácido graxo. Mas de qualquer jeito, né? Os ácidos graxos eles são absorvidos ou na forma protonada ou na forma dissociada. E então, para a gente não esquecer, eu volto aqui, né, no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Desenvolver papilas ruminais é a chave para absorver ácido graxo de cadeia curta e não causar distúrbios digestivos. Muito bem. E aqui a gente volta nesse esquema, né, onde eu mostro para vocês o seguinte, né, que o ruminante ele exerce um controle biológico, né, de fermentação. Então a gente tem a protonação, como eu já disse para vocês, né, ou seja, o ácido graxo que passa protonado, ele tem uma difusão passiva, não precisa de troca com ninguém, é absorvido mais rapidamente, né? Mas a gente sabe que uma menor proporção apenas desses ácidos graxos cruzam a parede do rumen protonados. A gente sabe que a maior parte deles cruza dissociado. E aí então eu estou mostrando para vocês o que acontece, né? O ácido graxo cruza dissociado e aí no lugar dele entra o bicarbonato, né? Então estou mostrando para vocês lá o bicarbonato, HCO3, né? Ele tá louco para se juntar com o hidrogênio, que nesse caso aqui, né, do nosso exemplo, tem um monte no meio ruminal, né? Então esse hidrogênio ele se junta com o bicarbonato, com o HCO3 e forma simplesmente água mais CO2, tamponando o meio ruminal. Tá? Então o ruminante ele tem aí formas, né, de exercer um determinado controle biológico, né, na fermentação ruminal. Né? Então primeiramente se desenvolve papila para poder ter porta de saída de ácido graxo. E aí então se a coisa fica meio congestionada ali para sair, né, com muito ácido graxo dissociado e o pH ruminal começa a cair um pouco, ou seja, vai se aproximando, né, do pKa desse ácido graxo, ou seja, ele vai protonando, reprotonando na verdade e passando mais rapidamente pelo epitélio ruminal. Mas é só isso? Só essas duas formas de controle de fermentação que existe? Não. Tem mais duas e uma delas eu já conversei com vocês, ó. A terceira forma é a redução da permeabilidade da parede ruminal à amônia. Então eu falei em algum momento para vocês na aula de fisiologia, né, que o ruminante ele faz reciclagem de nitrogênio, né? Na primeira aula de bioquímica também eu falei sobre isso. Ele faz reciclagem de nitrogênio, ou seja, a amônia sai do rumen, vai lá para o fígado, esse fígado retransforma essa amônia em ureia, tá ok? E aí essa ureia ela volta ou via saliva ou via parede do rumen, tá? Quando o animal está com o pH do rumen baixo, né, ele diminui a permeabilidade, né, da parede do rumen à ureia. Consequentemente, né, essa ureia na parede ruminal ela é transformada em amônia, né, e essa amônia entra no meio ruminal. Por que que isso acontece? Né? Quando o pH baixa, né, se deixar entrar ureia pela parede do rumen, né, e aí ali dentro da parede ruminal, né, essa ureia já é transformada em amônia, né, ou seja, entra como ureia e no meio da parede ali transforma em amônia e chega no rumen como amônia, o que vai acontecer? As bactérias do rumen, né, tanto as que fermentam fibra quanto as que fermentam amido, açúcares, elas utilizam a amônia para crescer. Então, se você deixar entrar amônia, né, na verdade, se o animal deixar entrar amônia, né, no meio ruminal via parede, o que ele está fazendo? Ele está estimulando o crescimento bacteriano, ou seja, estimulando a multiplicação microbiana. Com isso, se tiver multiplicação, vai gerar mais ácido graxo de cadeia curta, vai gerar mais ácido dentro do meio ruminal. É um tiro no pé.
Então, o que ele faz, né? Além de lançar mão da protonação, né? E além de lançar mão dessa troca, né? De ácido graxo dissociado com bicarbonato, ele faz um shutdown, ou seja, ele fecha a parede ruminal para a entrada de ureia. Tá certo? Ou seja, ele contém o crescimento microbiano até as coisas se equilibrarem, até a produção de ácido graxo de cadeia curta se equilibrar com a absorção e então o pH ruminal voltar, né, a níveis normais aí para funcionamento. Tá certo, pessoal? Muito legal, né? E aí o quarto controle biológico, né, a gente já conversou na aula de fisiologia, que é a redução da motilidade rumino-reticular via ação dos quimiorreceptores. O que acontece, na verdade, né? A gente já conversou sobre isso, né? Quando tem uma produção de ácido muito excessiva, né, os quimiorreceptores são ativados, eles avisam o nervo vago lá para mandar uma mensagem lá para o sistema nervoso central para o animal parar de comer. Mas, na verdade, em realidade, o que acontece, né? Na verdade, o nervo vago ele manda uma mensagem para o sistema nervoso central, o quimiorreceptor avisa o nervo vago, fala, ó, tá feia a coisa aqui, tem uma taxa de produção de ácido graxo de cadeia curta maior do que a absorção, e o pH aqui do meio está caindo. O nervo vago manda uma mensagem para o sistema nervoso central, falando assim, ó, vamos precisar diminuir a motilidade ruminal. Tá ok? Ou seja, o rumen vai precisar ter uma motilidade menor, para misturar menos os conteúdos lá dentro, ou seja, é aquele velho ditado, né, pessoal? Quanto menos mexe, menos fede, né? Ou seja, quanto menos mexer o rumen, quanto menor for a motilidade, se a gente desacelerar a motilidade ruminal, o que vai acontecer? Vai ter uma menor mistura, né, de substrato com os micro-organismos, né? Ou seja, a gente vai diminuir a velocidade da reação. A gente aprendeu em química isso. Quanto mais você mistura uma substância, mais rápida é a velocidade da reação, né? Quanto menos você incentiva, né, estimula essa mistura, mais devagar é a velocidade da reação. Ou seja, diminui a entrada de amônia no meio ruminal para conter o crescimento microbiano e também diminui a motilidade exatamente para conter, né, a fermentação e, obviamente, também o crescimento microbiano, a multiplicação microbiana, para tentar, de alguma forma, amenizar a produção de ácido, para então as papilas ruminais conseguirem equilibrar aí a taxa de absorção com a taxa de produção de ácido graxo de cadeia curta. Muito legal, né? Então o ruminante ele tem praticamente 4 mecanismos biológicos de controle de fermentação. O que eu digo, normalmente, é muito difícil matar um animal de acidose, né? Tem que ser uma mudança muito abrupta de alimentação para o animal morrer aí, né, em decorrência de um distúrbio digestivo. Tá ok? Porque realmente ele tenta se controlar, exercer esse controle biológico de toda forma, né? Protona ácido graxo, troca com bicarbonato, reduz a permeabilidade da parede em relação à ureia e, consequentemente, à amônia, e reduz a motilidade ruminal, né? Quando reduz a motilidade ruminal, né, pessoal, diminui a passagem, né, de digesta aí pelo orifício reticulomasal, ou seja, do rumen retículo para o omaso. Consequentemente, diminui o consumo, porque não tem espaço para entrar mais nada, né? Então, se não... O que acontece, né, para o animal, né, ter o estímulo de comer novamente, né, de consumir o alimento novamente? Tem que liberar um espaço no rumen para caber, né, esse novo alimento que vai ser consumido. No caso, se diminuir a motilidade, vai diminuir a passagem desse alimento, tá ok? E o rumen vai ficar ocupado por mais tempo e, consequentemente, diminui a entrada de substrato, o que também facilita aí para o meio ruminal equilibrar as taxas de produção e absorção de ácido graxo de cadeia curta. Ok, pessoal? Antes da gente finalizar, vou dar aqui só mais alguma informação em relação ao seco, né? Eu falei na aula de fisiologia, né, que o seco é um mini rumen, né? E esse seco ele produz ácidos graxos de cadeia curta, né? Assim como no rumen, até porque os micro-organismos que estão lá dentro eles são micro-organismos similares aí, né? E com mesmas funções aí que os micro-organismos ruminais, né? Muitos deles aí são da mesma espécie e tudo, tá? E aí lá no seco tem absorção também, tem formação de ácido graxo de cadeia curta, da mesma forma que
que tem no rumen, tá? As bactérias, uma vira duas, liberam ácido graxo de cadeia curta correspondente, e aí sim esses ácidos graxos vão ser absorvidos, só que não por papilas, e sim por enterócitos, tá ok? Esses enterócitos vão absorver os ácidos graxos de cadeia curta produzidos no seco e, obviamente, vão direcionar esses ácidos graxos para o fígado. Primeiramente, eles caem na veia mesentérica, essa veia mesentérica desemboca na veia porta, que então chega no fígado. Tá ok, pessoal? Do mesmo jeito que no rumen, se tiver uma fermentação excessiva no seco, o pH vai cair, obviamente que vai ocorrer aí protonação, e aí eles vão ser absorvidos de forma passiva, de forma protonada, tá certo? Mas a troca com bicarbonato também vai existir, tá? Mas como o seco ele é muito menor, e eu já enfoquei isso na aula de fisiologia, tá? É muito provável que se tiver uma fermentação excessiva, a protonação não resolve, né? Nem a troca com bicarbonato. O que vai acontecer é uma queda de pH secal e provavelmente aí lesão no epitélio do seco e provavelmente aí uma reação inflamatória aí de forma sistêmica, né? Ou seja, o animal inflamado, né, a primeira reação dele é parar de comer, né? Parar de consumir o alimento. Tá? Então, a gente não quer, na verdade, né, que tenha uma produção excessiva de ácido no seco, até porque o seco é muito pequeno, né? E faz com que ele se acidifique muito rapidamente. Tá? Principais sintomas de acidificação secal. O animal ele defeca com bolhas, tá? E com muco. Tá? Então, assim, se você vê um animal defecando com bolha e muco, né? Primeiramente, olha a dieta dele. É uma dieta pesada em energia? É uma dieta com pouca fibra e com alta quantidade de grãos? Então, pode estar ocorrendo algum desbalanço dessa dieta, tá? E alguma parte dessa dieta que era para ser fermentada no rumen está descendo para o seco e está fermentando lá. Então, o que acontece? Né? Fermenta muito no seco, o seco é pequenininho, não consegue, né? Não tem superfície de absorção para retirar todo aquele ácido ali. E aí o que acontece? Ocorrem lesões no seco, né? E aí lesiona os enterócitos, e aí essa célula azulzinha aí, né, na cripta do seco, né, que eu estou mostrando aí para vocês, ela se chama célula de muco, célula produtora de muco ou célula de goblet, tá? E aí com a lesão, né, do epitélio ruminal, essas células de goblet que produzem muco se rompem. E aí essa é a explicação porque as fezes saem com muco, porque ocorre o rompimento das células de goblet, tá? E aí, obviamente, que sai com gás, porque sai com bolhas, porque a fermentação, né, tanto ruminal quanto secal, é anaeróbica, que produz metano, produz CO2, tá? E aí esses gases acabam saindo nas fezes, porque não tem outro lugar para sair, tá? Então você tem presença de muco e presença de bolhas em decorrência dos gases, ou seja, essa não é uma situação normal, tá? Se tiver muco nas fezes, quer dizer que rompeu célula de goblet, não é normal, ou seja, algum processo inflamatório está ocorrendo no seco. Tá ok, pessoal? E obviamente que as bolhas só confirmam, né, que a fermentação é excessiva aí nesse compartimento. Beleza? Obviamente que no restante aqui do curso, da disciplina, vamos discutir aí diversas estratégias, né, que a gente pode estar tomando aí, tanto de manejo quanto nutricional, tá, para eximir, né, amenizar aí essa fermentação secal, né, para fazer com que o animal não fique inflamado. Tá ok, pessoal? Essa foi a aula de absorção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente no rumen, mas também no seco. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, né, por e-mail, né? Eu respondo aí rapidamente, aí, se for, né, em dias úteis, aí eu respondo rapidamente, até em 24 horas aí, o questionamento de vocês. Bons estudos e ficamos à disposição.